servidores, estudantes, espero que estejam bem, junto com seus familiares isolados. Os óbitos pela Covid-19 no Brasil ultrapassaram a triste marca de 20 mil. A UTF-PR é solidária com as famílias que perderam seus entes queridos nesta tragédia humana. A ciência vencerá esta guerra e a pandemia vai passar. Amanhã, o Conselho Universitário discutirá, com a proposição de ajustes do regulamento anteriormente aprovado para o formato virtual, o cancelamento da suspensão vigente do calendário da eleição para reitor. Recebi algumas manifestações de nossa comunidade para que o pleito não ocorra neste momento e, quando ocorrer, para que não seja de maneira virtual. Adicionalmente, está sendo propagado que o processo virtual é supostamente antidemocrático. Assim, é necessário, de forma absolutamente transparente, esclarecer nossa comunidade com a verdade. Registro que consta do documento maior da instituição, o Estatuto, no parágrafo 17 do artigo 11, que compete ao COUNE deflagrar o processo de escolha do reitor e vice-reitor, de conformidade com o estabelecido em lei e submetê-lo ao Ministério da Educação para providências subsequentes. Assim, deflagrar o processo é obrigação estatutária do COUNE. Ainda, no artigo 21 do mesmo documento é colocado que ao reitor compete representar a universidade, coordenar e superintender todas as atividades universitárias. No cumprimento desta normativa, encaminhei questionamento para a CESU, a Secretaria de Ensino Superior do MEC, visando elucidar em relação à eleição de reitor como proceder. As questões enviadas para a CESU foram as seguintes. 1. A confirmação formal dessa secretaria sobre a data do término do atual mandato do reitor, considerando que a nomeação foi publicada em Diário Oficial do dia 8 de setembro de 2016, mas a sua posse ocorreu em 6 de outubro de 2016. 2. A data limite para o protocolo da lista tríplice no Ministério da Educação, considerando a omissão da MP 914 em relação a tal data. 3. Perdurando a suspensão das atividades letivas presenciais e ou a realização de atividades remotas pelos servidores, como seria o desencadeamento do processo de consulta, considerando que não há, até o presente momento, a definição de critérios para assegurar a integridade, a confidencialidade e a autenticidade dos processos de votação eletrônica, conforme disposto no artigo 10 da MP 914. 4. Em não sendo possível que o processo eleitoral ocorra à distância, por votação eletrônica, ou não ser possível cumprir o prazo definido pelo posicionamento do item 2, em razão destas excepcionalidades, o mandato do atual reitor seria prorrogado? Também, considerando a omissão da referida MP, como deve ser composta a lista tríplice no caso de ocorrer a inscrição de apenas um ou dois candidatos ao processo de consulta à comunidade, que é obrigatório. Em resposta ao ofício datado de 24 de abril da UTF-PR,
à Secretaria de Ensino Superior do MEC, recebemos no dia 18 de maio a resposta às questões formuladas. As respostas, de forma resumida, são: o mandato dos reitores das universidades federais se inicia com a publicação no Diário Oficial da União do decreto de nomeação. Assim, o mandato do atual reitor se encerra no dia 8 de setembro. Devido à situação de excepcionalidade, pandemia da Covid-19, e se, nesse cenário, o processo de composição da lista tríplice não for formalizado na Instituição Federal de Ensino Superior ou não for encaminhado ao MEC antes do término do mandato do atual reitor, a solução, a fim de evitar prejuízos à condução das suas atividades institucionais, é a designação de dirigente pro tempore, ou, nos termos da MP, de um interventor. É obrigatória a realização de consulta à comunidade acadêmica para a formação da lista tríplice para o cargo de reitor, para a submissão ao presidente da República por meio do ministro de Estado da Educação. Ou seja, não temos a opção de não realizar a eleição. Sobre lista com menos de 3 componentes, não há necessidade de encaminhar a lista completa, 3 candidatos, em todos os processos de escolha, pois esta é dependente da apresentação de candidatura por parte dos membros que compõem as referidas instituições. Não obstante, gostaria de destacar que o envio de uma lista sem 3 nomes é bastante temerário. Em relação ao prazo para o envio da lista tríplice e da respectiva documentação ao MEC, a MP não traz este prazo. A orientação da AGU é pela utilização da praxe administrativa como método integrativo para solucionar a questão. O encaminhamento da documentação da lista tríplice no prazo de até 60 dias antes do término do mandato do dirigente. Destaco também que esta foi a orientação informal que recebemos do MEC. Assim, em observação aos princípios republicanos e da democracia, a reitoria propôs a realização das eleições de forma virtual, observando as orientações exaradas pela Conjur do MEC e da AGU. A UTF-PR não está realizando um processo isolado e diferente do conjunto das universidades federais brasileiras. Todas as universidades federais que têm o mandato do seu reitor vencendo no período, até onde tenho conhecimento, realizarão o pleito de forma virtual. O procedimento proposto para discussão no COUNE amanhã é análogo, por exemplo, ao da maior universidade do Brasil, a USP. Isto posto, tenho certeza que é impossível prosperar na tese da falta de democracia. Falta de democracia é querer colocar a instituição num cenário onde a vontade da nossa comunidade deixará de prevalecer. A eleição virtual é a única possibilidade, nesse momento de pandemia, de que a totalidade da nossa comunidade tenha condições de participar. Numa instituição centenária e apartidária como é a UTF-PR, não cabe um interventor.
Não consigo imaginar que alguém queira isto. Encerro agradecendo à comunidade interna e externa. A UTF-PR tem feito muito no enfrentamento da Covid-19. E essas ações, mais de 100, só foram possíveis com estas parcerias. O investimento já ultrapassou a casa de 2,5 milhões de reais, com a montagem de laboratórios, com ações solidárias e com a produção do conhecimento. Quero agradecer a cada um dos campos que estão mostrando a importância da interiorização, do regional, com o desenvolvimento de ações relevantes para a sociedade e que enaltecem a universidade pública. Obrigado aos servidores e estudantes. Vocês estão salvando vidas e fazendo a diferença para o Brasil. Teremos um pós-Covid-19. E nesse pós-Covid-19, a universidade pública, o SUS, o público, terão um papel absolutamente diferenciado na construção de um Brasil melhor. Fiquem bem e isolados.